CEO é expulsa de seu próprio hotel. 5 minutos depois, ela reúne todos e demite publicamente. O clima estava tenso no Luxor Bay Hotel. Isabela, uma mulher de presença marcante e determinação inabalável, olhava cada um dos investidores ao seu redor. Os rostos deles exalavam desprezo, como se o ar tivesse se tornado pesado ao seu redor. Ela mal podia acreditar no que estava ouvindo. Você não é mais bem-vinda aqui, Isabela. O hotel precisa de uma nova direção. E sua visão é obsoleta. As palavras cortavam como facas, perfurando sua confiança. A sala estava cheia, mas Isabela só conseguia focar naquele grupo de homens alinhados à sua frente, rindo e cochichando como se ela fosse uma piada. E ali, em seu próprio hotel, ela foi expulsa, coração acelerado, mãos tremendo. A injustiça a apertava por dentro, e ela sentiu um nó na garganta. Após um momento de silêncio que parecia eterno, Isabela se ergueu, instintivamente recuperando a postura. A ideia de se deixar derrotar nunca havia sido uma opção. Em vez disso, ela decidiu que deveria fazer algo grandioso. Se é assim que querem jogar, então vou mostrar a eles, pensou. A adrenalina incendiava. 5 minutos depois, com sangue nos olhos e determinação na voz, Isabela convocou uma coletiva de imprensa. Funcionários, jornalistas e até mesmo investidores relutantes se reuniram na entrada, nervosos e curiosos, o ar carregado de ansiedade, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. O que ela diria? A emoção estava à flor da pele, e quando ela finalmente tomou a palavra, todos sentiram a gravidade do momento. Hoje, eu anuncio minha demissão pública, disse Isabela, a voz firme. A multidão murmurou e seus olhos brilhavam de choque. E mais importante, estou começando um novo projeto, um hotel, onde a diversidade e a inclusão não serão apenas palavras, mas sim o pilar de todos os nossos valores. Ela podia sentir a energia mudar, a esperança começando a se infiltrar nas sombras, mas ao mesmo tempo sabia que tinha um rival, Lucas, pronto para tentar agarrar o que era dela. Ele estava ali, sussurrando e tramando, observando cada movimento dela. No entanto, enquanto lutava para se manter ereta, Isabela percebeu que havia algo obscuro pulsando sob a superfície das finanças do hotel. Os olhares cautelosos e os sorrisos nervosos, que Lucas começaram a deixá-la inquieta. Que segredos poderiam existir ali? Seria possível que todo aquele desprezo tivesse origem em algo muito mais profundo? A dúvida a consumia. Lágrimas estavam prestes a escorregar por seu rosto, mas a raiva a continha. Se houvesse alguma chance de se reerguer, ela precisava encarar esses mistérios de frente. E a pressão não vinha apenas do negócio. Sua família esperava tanto dela. Havia um legado a preservar, uma história que não poderia ser apagada. À medida que a coletiva terminava e os jornalistas começavam a se dispersar, Isabela ainda sentia a ferida aberta da traição. Mas o que ela faria agora? O que aquele segredo poderia revelar? E como ela enfrentaria Lucas e todos os obstáculos que estavam por vir? O mundo de Isabela estava prestes a mudar para sempre e a dúvida pairava no ar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isabela ainda sentia o ardor da traição quando as câmeras se apagaram e os jornalistas começaram a se dispersar. Corações pulsando, um frio na barriga. Ela sabia que precisava de uma estratégia, uma visão clara para o futuro. Mas, antes que pudesse articular um plano, um grito cortou o ambiente. Fogo! Fogo no hotel! Um pavor instantâneo tomou conta de todos. Isabela virou a cabeça e viu uma fumaça densa subindo pelo corredor principal, acompanhada de chamas dançando nas paredes. O pânico tomou conta dos funcionários e dos poucos hóspedes que ainda estavam por ali. O Luxor Bay, o lugar que ela amava, estava em chamas. Sem pensar, Isabela correu em direção à entrada. Sua mente estava em frangalhos. Como isso pôde acontecer? O calor logo se tornou intenso. Uma fumaça tóxica já começava a atingi-la. A adrenalina a empurrou para a frente enquanto a multidão se agitava. Porém, em meio ao caos, algo a fez parar. Um grito desesperado ecoou. Ajuda! Alguém me ajude! Olhando para trás, Isabela viu uma figura se contorcendo nas chamas. Era Lucas! Ele estava preso, tentando se livrar de uma parte de uma estrutura que havia desabado. Seu rosto estava coberto de cinzas e os olhos aterrorizados. A raiva que Isabela sentia por ele, por ter conspirado contra ela, se misturou com um outro impulso, o impulso de ajudar. Dane-se isso! Ela gritou para si mesma. Ele pode ser um rival, mas ninguém merece isso. Tomada pela urgência, lançou-se de volta para as chamas. Seus pés pareciam pesados. A fumaça a envolvia. Mas ela não poderia hesitar. Com as mãos tremendo, lutou contra a dor no peito, exigindo que seu corpo agisse. Ela alcançou Lucas, que estava cada vez mais pálido, sua roupa começando a queimar ao tocar os destroços. Ele a olhou, um misto de alívio e terror. Isabela, por favor, me ajuda! A súplica dele cortou a barreira de rivalidade que ambos haviam construído. Isabela se lançou sobre ele, puxando-o com toda a força que tinha. A tensão do bom e do ruim misturava-se em seus corações. E em frações de segundo, a amizade que nunca existiu entre eles se tornou uma luta pela sobrevivência. Com um esforço quase insuportável, ela conseguiu arrastá-lo para fora, onde o ar fresco foi um alívio imediato. Mas tudo virou um pesadelo, quando um barulho ensurdecedor ecoou do interior do hotel. A estrutura estava desmoronando, e o que parecia ser a derrota de Isabela, neste embate de poder, logo virou o colapso de seu mundo. Ele caíra de joelhos, tossindo e tremendo. Assim que o pânico acalmou em parte, Isabela se virou para Lucas, que a observava com um olhar confuso. Mas o que ela não esperava era ver os olhos dele se tornarem sombrios. Por que você fez isso? Ele questionou, ressentido. Você deveria ter me deixado. Os murmúrios da multidão se intensificaram. Algo estava errado. O olhar de Isabela se fixou em Lucas e seu estômago se revirou ao entender que em algum ponto ele já sabia mais do que tinha deixado transparecer. Era como se um novo jogo tivesse começado. Uma nova camada de traição revelada.
Multidão a cercou, e Isabela se levantou, enfrentando os olhares inquisitivos. O que aconteceu aqui? Por que o hotel pegou fogo? Um sussurro coletivo açoitava seus ouvidos. Mas havia uma pergunta que ninguém se atreveu a fazer. Um segredo que pairava nas sombras. O olhar de Lucas mudou e ele sussurrou: se você soubesse, você não teria me salvado. A tensão palpável entre os dois deixou Isabela em estado de choque. O que ele sabia? O que a levou a arriscá-lo da lista e, ao mesmo tempo, a salvar sua vida? Ainda sem respostas, a multidão se dispersava e as chamas do Luxor Bay ainda ardiam ao fundo. Um novo mistério se formava. E Isabela estava sob o impacto das palavras de Lucas, quando, de repente, uma sirene cortou o ar. Era uma ambulância. O barulho fez com que a multidão parasse, seus rostos cheios de confusão e medo. Ela olhou para Lucas, que, ainda no chão, tentava se recuperar da fumaça. Mas havia algo em sua expressão que a deixou inquieta. A rejeição havia se transformado em um misto de soberania e fragilidade. Havia um detalhe que não saía da cabeça dela. Por que ele falara daquele jeito? Nesse instante, uma voz alta veio da multidão. O que está acontecendo? Precisamos evacuá-los! Um dos funcionários do hotel começava a organizar a saída. As chamas ainda rugiam ao fundo, lançando sombras sinistras nos rostos de quem estava ali. O caos se instalava novamente. Isabela se forçou a pensar. Ela precisava de respostas, mas antes queria garantir que todos estivessem fora de perigo. Olhando ao redor, viu algumas pessoas ainda paradas, encarando a cena. Uma delas era uma mulher que parecia estranhamente calma. Ela estava com um celular na mão, seus olhos fixos em Lucas e Isabela. Com um movimento rápido, a mulher levantou o telefone e começou a filmar. Era estranho, mas Isabela não tinha tempo para analisar. Ela se virou para Lucas, que ainda estava de joelhos, e gritou: "Levante-se! Precisamos sair agora!" Mas ele não se mexia. Na verdade, parecia que estava pensando em algo mais. Como se uma luta interna estivesse ocorrendo. A multidão começou a empurrá-los em direção à saída de emergência. E Isabela puxou Lucas com força, seu coração acelerado. Quando finalmente chegaram do lado de fora, ela teve um choque maior. O que deveria ser a área do estacionamento estava tomada por uma multidão de repórteres. Câmeras disparando flashes como raios em noites de tempestade. À frente deles, uma figura se destacou entre os repórteres. Era uma mulher de cabelos longos e uma expressão decidida. Isabela não a reconheceu, mas seu olhar estava fixo em Lucas. "Lucas!" a mulher gritou, e a intensidade de sua voz fez com que todos se voltassem. Ela atravessou a multidão, empurrando alguns jornalistas, e finalmente parou diante dele. "Você está bem?" Sua preocupação parecia genuína, mas havia algo mais. Um brilho diferente em seus olhos. Um tipo de possessão que Isabela não entendia. Eu tive que salvá-lo!" Lucas gaguejou, mas a mulher o interrompeu. "Você não deveria estar aqui. O que está acontecendo? Por que o hotel pegou fogo? Precisamos conversar." Uma tensão palpável surgiu, e a multidão começou a sussurrar. Isabela sentiu uma pressão crescente. De repente, a mulher olhou para Isabela, seus olhos parecendo avaliá-la, como se estivesse analisando cada detalhe.
Você... Ela começou. Mas antes que pudesse terminar, um grito veio da multidão. Olhem! Apontou alguém. Duas vans pretas, com vidros escuros, pararam abruptamente no estacionamento. E do lado de fora, homens vestidos de preto começaram a desembarcar. Um desespero coletivo tomou conta. Que diabos é isso? Isabela se perguntou. Os homens começaram a andar em sua direção. E a mulher, ao lado de Lucas, imediatamente se posicionou entre eles e... Ele, não se aproximem! Ela gritou em um tom que fez a multidão hesitar. Isabela sentiu uma mistura de medo e confusão. O que estava acontecendo? Quem eram aqueles homens? E qual era a conexão entre Lucas e a mulher? Ao olhar para Lucas, sua expressão tinha mudado. A confiança de antes tinha desaparecido, substituída por um desespero que não combinava com o rival que conhecia. E em meio ao tumulto, as coisas começaram a se encaixar. Prepare-se para o que veio a seguir, a mulher disse a Lucas. O olhar dela agora era sério, quase ameaçador. Você não sabe o que realmente está em jogo. Essas palavras ecoaram na mente de Isabela, e seu estômago revirou. O que Lucas sabia? O que eles estavam escondendo? Esse era apenas o começo de algo muito maior. O Luxor Bay Hotel poderia ter pegado fogo, mas as chamas que ardiam em seus corações eram ainda mais intensas. O que aconteceria agora com aqueles homens se aproximando e a verdade prestes a se revelar? Isabela estava prestes a se envolver em um jogo perigoso. E a única coisa que podia fazer era se preparar para a tempestade que estava por vir. Isabela ainda estava sob o impacto das palavras de Lucas, quando, de repente, uma sirene cortou o ar. Era uma ambulância. O barulho fez com que a multidão parasse, seus rostos cheios de confusão e medo. Ela olhou para Lucas, que ainda no chão tentava se recuperar da fumaça. Mas havia algo em sua expressão que a deixou inquieta. A rejeição havia se transformado em um misto de soberania e fragilidade. Havia um detalhe que não saía da cabeça dela. Por que ele falara daquele jeito? Nesse instante, uma voz alta veio da multidão. O que está acontecendo? Precisamos evacuá-los! Um dos funcionários do hotel começava a organizar a saída. As chamas ainda rugiam ao fundo, lançando sombras sinistras nos rostos de quem estava ali. O caos se instalava novamente. Isabela se forçou a pensar. Ela precisava de respostas, mas antes queria garantir que todos estivessem fora de perigo. Olhando ao redor, viu algumas pessoas ainda paradas, encarando a cena. Uma delas era uma mulher que parecia estranhamente calma. Ela estava com um celular na mão, seus olhos fixos em Lucas e Isabela, com um movimento. Rápido! A mulher levantou o telefone e começou a filmar. Era estranho, mas Isabela não tinha tempo para analisar. Ela se virou para Lucas, que ainda estava de joelhos, e gritou: Levante-se! Precisamos sair agora! Mas ele não se mexia. Na verdade, parecia que estava pensando em algo mais, como se uma luta interna estivesse ocorrendo. A multidão começou a empurrá-los em direção à saída de emergência, e Isabela puxou Lucas com força, seu coração acelerado. Quando finalmente chegarem do lado de fora, ela teve um choque maior. O que deveria ser a área do estacionamento estava tomada por uma multidão de repórteres. Câmeras disparando flashes como raios em noites de tempestade. À frente deles, uma figura se destacou entre os repórteres. Era uma mulher de cabelos longos e uma expressão decidida. Isabela não a reconheceu, mas seu olhar estava fixo em Lucas.
Lucas! A mulher gritou, e a intensidade de sua voz fez com que todos se voltassem. Ela atravessou a multidão, empurrando alguns jornalistas e finalmente parou diante dele. Você está bem? Sua preocupação parecia genuína, mas havia algo mais. Um brilho diferente em seus olhos, um tipo de possessão que Isabela não entendia. Eu tive que salvá-lo, Lucas gaguejou, mas a mulher o interrompeu. Você não deveria estar aqui. O que está acontecendo? Por que o hotel pegou fogo? Precisamos conversar. Uma tensão palpável surgiu e a multidão começou a sussurrar. Isabela sentia uma pressão crescente. De repente, a mulher olhou para Isabela, seus olhos parecendo avaliá-la, como se estivesse analisando cada detalhe. Você, ela começou, mas antes que pudesse terminar, um grito veio da multidão. Olhem, apontou alguém. Duas vans pretas com vidros escuros pararam abruptamente no estacionamento. E do lado de fora, homens vestidos de preto começaram a desembarcar. Um desespero coletivo tomou conta. Que diabos é isso? Isabela se perguntou. Os homens começaram a andar em sua direção, e a mulher ao lado de Lucas imediatamente se posicionou entre eles e ele. Não se aproximem! Ela gritou, em um tom que fez a multidão hesitar. Isabela sentiu uma mistura de medo e confusão. O que estava acontecendo? Quem eram aqueles homens? E qual era a conexão entre Lucas e a mulher? Ao olhar para Lucas, sua expressão tinha mudado. A confiança de antes tinha desaparecido, substituída por um desespero que não combinava com o rival que conhecia. Então, em um movimento súbito, um dos homens de preto lançou um objeto em direção a Lucas. Um barulho ensurdecedor irrompeu, e Isabela viu a mulher se jogar sobre ele, cobrindo-o com seu corpo. Morte ou vida, ela não hesitou, mas o impacto fez tudo tremer, e o chão sob seus pés parecia desabar. Silêncio. O frenesi dos repórteres virou um grito coletivo, ecoando a confusão. Naquele momento, quando a poeira começou a assentar, algo chocante apareceu. A mulher, enquanto se levantava, revelou um crachá, visivelmente com o logotipo de uma organização obscura e conhecida por sua atuação secreta. Isabela reconheceu. Era algo que ela lera sobre em notícias de corrupção e esquemas silenciosos. Havia um riso em seus lábios aziagos enquanto ela olhava para os homens de preto. Vocês acharam que não iam me encontrar? A mulher sorriu, e aquela expressão, carregada de um poder ameaçador, transformou completamente o ambiente. Isabela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que estava acontecendo? Como isso se conectava à traição de Lucas, ao incêndio do hotel? E mais assustador, quem era realmente essa mulher? O mistério se aprofundava e a tensão aumentava como um fio prestes a romper. A única certeza era que nada seria como antes, e ela estava no centro de uma tempestade que prometia desvelar verdades devastadoras. Isabela sentiu o mundo desabar ao seu redor enquanto a mulher falava. As palavras dela cortavam como um fio afiado. Vocês acharam que não iam me encontrar? Um arrepio percorreu a espinha de Isabela. O que estava acontecendo? O que aquela mulher sabia? A multidão estava em silêncio, cada olhar fixado na cena, dramaticamente intensa. Os homens de preto não se moviam, mas havia uma tensão palpável no ar. Então, sem aviso, um deles puxou de dentro do paletó um dispositivo. Uma luz vermelha pulsou e todos recuaram. É como se a sala estivesse cheia de vapor quente antes de uma explosão. A mulher à frente de Lucas entendeu a situação em um instante. Não! Não aperte isso!
Sua voz ecoou como um sino, mas era tarde demais. Um barulho ensurdecedor cortou o ar enquanto o dispositivo se ativava. Uma onda de choque atravessou o espaço, derrubando repórteres e criando um mar de caos. A fumaça começou a subir, densa e escura, invadindo os pulmões de Isabela. Ela teve que lutar para não se deixar ser puxada pela corrente do pânico. Um grito cruel escapou dos lábios de Lucas quando ele tentou se levantar, mas a pressão da multidão o esmagou. Isabela olhou ao redor em busca de uma saída. Havia pessoas chorando, gritando, tentando se afastar da origem do perigo. E no meio de tudo isso, os olhos de Lucas pareciam tão perdidos, tão intensos, que ela não conseguiu desviar o olhar. Ele tinha algo a mais a dizer, mas a confusão estava tomando conta. "Lucas!" ela gritou, a voz dela se perdendo no tumulto. Mas ele apenas a encarou com um misto de desespero e outra coisa. Como se, por um breve instante, a conexão entre eles se tornasse uma linha tênue, e aquele olhar de desespero se transformou em algo mais sombrio. O que ele sabia? O que estava realmente acontecendo? E então, em um movimento súbito, Lucas se virou para a mulher e, com um tom de traição escondido, disse: "Você não deveria ter contado. Eles não vão deixar você escapar." As palavras dele a cortaram como uma lâmina. A mulher congelou. A multidão estremeceu. Isabela não podia acreditar no que estava ouvindo. O que ele estava insinuando? Qual era a verdade por trás daquela mulher? E por que ele parecia estar jogando a responsabilidade sobre ela? Você sabia?" Isabela perguntou, tentando se aproximar dele. Mas ele apenas balançou a cabeça, como se dissesse que já era tarde demais. O cenário se transformou rapidamente em um pesadelo. A fumaça mais espessa agora a tornava quase impossível de respirar. E o pânico se espalhava como um incêndio. Então, algo mais aconteceu. Um dos homens de preto avançou na direção de Lucas e da mulher. Fez um movimento rápido e... pá! O barulho fez Isabela saltar. Uma bolsa voou do braço do homem. E o que caiu, ela reconheceu. Era o logotipo do Luxor Bay Hotel, mas com uma marca que nunca tinha visto antes. O que era aquilo? O que realmente havia atrás daquele incêndio? Ela queria entender, mas a urgência do momento parecia levar todos a correr sem pensar. As luzes de sirenes cortaram a fumaça. A multidão finalmente começou a se dispersar. Mas não antes que a mulher olhasse para Isabela. Seus olhos uma mistura de desafio e medo. "Você não sabe com quem está lidando", ela disse, deixando uma semente de dúvida plantada na mente de Isabela. E no meio de tudo isso, enquanto as chamas devoravam o que um dia foi seu sonho, Isabela percebeu algo horrível. O incêndio não tinha sido um acidente. A ligação entre Lucas, aquela mulher, e a organização secreta estava se desenrolando como um fio emaranhado que ela precisava desenredar. O que mais eles estavam escondendo? O que mais estava prestes a ser revelado? O caos estava apenas começando. E o que eram rivalidades e traições se tornavam pequenas comparações a algo muito mais sombrio. A tempestade se aproximava e Isabela estava prestes a descobrir que seu mundo nunca seria o mesmo novamente. Isabela sentiu o mundo desabar ao seu redor enquanto a mulher falava.
As palavras dela cortavam como um fio afiado. Vocês acharam que não iam me encontrar? Um arrepio percorreu a espinha de Isabela. O que estava acontecendo? O que aquela mulher sabia? A multidão estava em silêncio, cada olhar fixado na cena dramaticamente intensa. Os homens de preto não se moviam, mas havia uma tensão palpável no ar. Então, sem aviso, um deles puxou de dentro do paletó um dispositivo. Uma luz vermelha pulsou e todos recuaram. Era como se a sala estivesse cheia de vapor quente antes de uma explosão. A mulher à frente de Lucas entendeu a situação em um instante. Não! Não aperte! Isso! Sua voz ecoou como um sino, mas era tarde demais. Um barulho ensurdecedor cortou o ar enquanto o dispositivo se ativava. Uma onda de choque atravessou o espaço, derrubando repórteres e criando um mar de caos. A fumaça começou a subir, densa, escura, invadindo os pulmões de Isabela. Ela teve que lutar para não se deixar ser puxada pela corrente do pânico. Um grito cruel escapou dos lábios de Lucas quando ele tentou se levantar. Mas a pressão da multidão o esmagou. Isabela olhou ao redor em busca de uma saída. Havia pessoas chorando, gritando, tentando se afastar da origem do perigo. E no meio de tudo isso, os olhos de Lucas pareciam tão perdidos, tão intensos, que ela não conseguiu desviar o olhar. Ele tinha algo a mais a dizer, mas a confusão estava tomando conta. "Lucas!" ela gritou, a voz dela se perdendo no tumulto. Mas ele apenas a encarou, com um misto de desespero e outra coisa, como se por um breve instante a conexão entre eles se tornasse uma linha tênue, e aquele olhar de desespero se transformou em algo mais sombrio. O que ele sabia? O que estava realmente acontecendo? Então, em um movimento súbito, Lucas se virou para a mulher e, com um tom de traição escondido, disse: "Você não deveria ter contado. Eles não vão deixar você escapar." As palavras dele a cortaram como uma lâmina. A mulher congelou. A multidão estremeceu. Isabela não podia acreditar no que estava ouvindo. O que ele estava insinuando? Qual era a verdade por trás daquela mulher? E por que ele parecia estar jogando a responsabilidade sobre ela? Você sabia? Isabela perguntou, tentando se aproximar dele. Mas ele apenas balançou a cabeça, como se dissesse que já era tarde demais. O cenário se transformou rapidamente em um pesadelo. A fumaça mais espessa agora a tornava quase impossível de respirar. E o pânico se espalhava como um incêndio. Então, algo mais aconteceu. Um dos homens de preto avançou na direção de Lucas e da mulher, fez um movimento rápido e pá! O barulho fez Isabela saltar. Uma bolsa voou do braço do homem e o que caiu ela reconheceu. Era o logotipo do Luxor Bay Hotel, mas com uma marca que nunca tinha visto antes. O que era aquilo? O que realmente havia atrás daquele incêndio? Ela queria entender, mas a urgência do momento parecia levar todos a correr sem pensar. As luzes de sirenes cortaram a fumaça. A multidão finalmente começou a se dispersar, mas não antes que a mulher olhasse para Isabela. Seus olhos, uma mistura de desafio e medo. "Você não sabe com quem está lidando," ela disse, deixando uma semente de dúvida plantada na mente de Isabela. E no meio de tudo isso, enquanto as chamas devoravam o que um dia foi seu sonho, Isabela percebeu algo horrível. O incêndio não tinha sido um acidente.
A ligação entre Lucas, aquela mulher e a organização secreta estava se desenrolando como um fio emaranhado que ela precisava desenredar. De repente, um clarão luminoso surgiu por trás dos homens de preto. Um veículo militar blindado parou em alta velocidade. A porta se abriu, revelando um homem imponente. Foi então que Isabela reconheceu aquele rosto. Era o pai dela. Ele havia desaparecido anos atrás. Um sentimento revoltante a invadiu. Como ele poderia estar aqui agora? E por que ele parecia tão calmo no meio do caos? Isabela! Ele chamou, sua voz grave cortando o ar. Você não deveria estar aqui! Os olhos de Lucas e da mulher se arregalaram. A tensão aumentou e tudo ficou em suspense. O pai de Isabela deu um passo em direção a ela, mas alguém gritou: "Não! Ele não pode ser confiável!" E a visão dela se turvou, misturando dúvida, raiva e uma dor antiga. Enquanto tudo parecia se desmoronar, uma nova camada de mistério se formou. O que o pai dela estava arriscando? O que ele sabia sobre a organização secreta? E mais importante, por que razão ele estava tão envolvido? O mundo de Isabela estava prestes a ser devastado por verdades que ela jamais poderia imaginar. E a única coisa que ela sabia era que essa tempestade estava apenas começando. Isabela estava paralisada, o olhar fixo no pai, cujos olhos a penetravam como uma lanterna na escuridão. O caos ao redor mal existia para ela. O que ele estava fazendo aqui? A pergunta ecoava em sua mente, mas as respostas estavam amarradas em um nó de confusão. Pai! A voz dela saiu quase como um sussurro, uma mistura de incredulidade e desgosto. Tudo parecia irreal. Deveria estar aqui, ele repetiu, mas seu olhar estava distante, quase como se ele estivesse vendo algo além daquela cena. As sirenes ainda ecoavam, mas a adrenalina agora correu mais rápido em suas veias. Lucas, ainda em choque, encarou a mulher que intercedeu por ele, como se não pudesse acreditar que a situação apenas piorara. Uma nova onda de pânico tomou conta do ambiente, quando um dos homens de preto fez um movimento brusco. Isabela percebeu que uma tensão nova se formava. O homem estava prestes a fazer algo perigoso. E com um estalo, a mulher ao lado de Lucas se virou. A solução não é ele. A voz dela parecia uma corda esticada, prestes a arrebentar. É isso que eles querem. A multidão hesitava, mas o espaço se tornava pequeno demais. O homem de preto então se aproximou. "O que você sabe?" ele exigiu. A mulher não hesitou, tomando uma postura de defesa. Ela não parecia disposta a ceder. "Eu sei mais do que você imagina." Nesse instante, algo inesperado aconteceu. O pai de Isabela gritou, a voz dele como um trovão: "É verdade! Você é parte disso, não é? É o que eles estão buscando." As palavras dele despencaram como uma pedra em água calma, distorcendo tudo ao redor. Isabela sentiu um frio na espinha. O que ele queria dizer com aquilo? Que ligação ele tinha com essa mulher e com os homens de preto? "Pai, o que você está dizendo?" O tom dela agora era de desespero. Os repórteres estavam encolhidos e as câmeras em foco, esperando pela próxima virada do episódio. Era um standoff tenso, e não havia como escapar. A mulher olhou para Isabela. Seus olhos agora eram de pura determinação. "Isto não é o que parece. A verdade
é mais complexa do que você pode imaginar. Você precisa entender. O clamor dela reverberou pela multidão. Um chamado à razão em meio ao caos. Mas por quê? O que estava escondido nesse emaranhado de segredos? A cena se transformou em algo que parecia um filme, mas era a vida dela. Os homens de preto avançaram, sinais de armas escondidas sob os paletós. O mundo parecia girar, em câmera lenta, enquanto Isabela se voltou para Lucas, buscando alguma resposta. Mas ele estava tão perdido em seus próprios pensamentos quanto ela. "Don't, Isabella!" O pai dela gritou novamente, e então algo mudou. Um dos homens de preto fez um gesto sutil e gritou: "Recue agora ou tudo vai pro inferno." A onda de caos que se seguiu foi esmagadora. O movimento deles ficou despintrolado, e a palavra explosão rapidamente se tornava real. E então, um barulho ensurdecedor irrompeu das vans. Não era uma explosão, mas um tremor que ecoou sob os pés de todos. O chão balançou e a mulher caiu de joelhos. Lucas, em um impulso de instinto, se lançou para ajudá-la. "Você precisa sair!" ele gritou. Mas Isabela estava paralisada, assustada demais para agir. Então, como um mágico revelando o truque, a verdade irrompeu em sua mente. "Você sabia de tudo isso, não é?" Isabela olhou para Lucas e uma nova percepção brotou do caos. O que ela pensava que era uma rivalidade poderia ser algo muito mais profundo, muito mais distorcido. O olhar de Lucas pulou entre a mulher e Isabela, como se estivesse em um embate interno. "Eu não queria, Isabela, eu juro!" Ele parecia perdido, como se a culpa estivesse se acumulando em seu peito. Mas antes que qualquer um pudesse responder, as vans abriram e a mulher se levantou, determinada. "Se não formos antes da próxima explosão, perderemos tudo." E nas suas palavras, uma verdade devastadora se desvelou. Isabela sentiu o chão se abrir sob seus pés, enquanto o caos desabava ao seu redor. Esse não era apenas um conflito. Era uma luta por controle, por segredos que haviam estado escondidos por muito tempo. E então ela percebeu com um choque total. Lucas não era apenas um rival. Ele era uma peça central neste tabuleiro de xadrez. O que estava em jogo era muito maior do que ela tinha imaginado. No nosso próximo passo, não haveria volta. Isabela estava paralisada, o olhar fixo no pai, cujos olhos a penetravam como uma lanterna na escuridão. O caos ao redor mal existia para ela. O que ele estava fazendo aqui? A pergunta ecoava em sua mente. Mas as respostas estavam amarradas em um nó de confusão. "Pai!" A voz dela saiu quase como um sussurro, uma mistura de incredulidade e desgosto. Tudo parecia irreal. "Você não deveria estar aqui", ele repetiu, mas seu olhar estava distante, quase como se estivesse vendo algo além daquela cena. As sirenes ainda ecoavam, mas a adrenalina agora corria mais rápido em suas veias. Lucas, ainda em choque, encarou a mulher que intercedeu por ele, como se não pudesse acreditar que a situação apenas piorara. Uma nova onda de pânico tomou conta do ambiente, quando um dos homens de preto fez um movimento brusco. Isabela percebeu que uma tensão nova se formava. O homem estava prestes a fazer algo perigoso. E, com um estalo, a mulher ao lado de Lucas se virou. A solução não é ele. A voz dela parecia uma corda esticada, prestes a arrebentar. "É isso que eles querem." A multidão hesitava, mas o espaço se tornava pequeno demais. O homem de preto então se aproximou. "O que você sabe?" ele exigiu. A mulher não hesitou. Tomou uma postura de defesa. "Eu sei mais do que você imagina."
Nesse instante, algo inesperado aconteceu. O pai de Isabela gritou, a voz dele como um trovão. É verdade! Você é parte disso, não é? É o que eles estão buscando! As palavras dele despencaram como uma pedra em água calma, distorcendo tudo ao redor. Isabela sentiu um frio na espinha. O que ele queria dizer com aquilo? Que ligação ele tinha com essa mulher e com os homens de preto? Pai, o que você está dizendo? O tom dela agora era de desespero. Os repórteres estavam encolhidos e as câmeras em foco, esperando pela próxima virada do episódio. Era um standoff tenso e não havia como escapar. A mulher olhou para... Isabela, seus olhos agora eram de pura determinação. Isto não é o que parece. A verdade é mais complexa do que você pode imaginar. Você precisa entender. O clamor dela reverberou pela multidão. Um chamado à razão em meio ao caos. Mas por quê? O que estava escondido nesse emaranhado de segredos? E então o paradoxo aconteceu. Os homens de preto, que pareciam ser a maior ameaça, mudaram de foco. Recuem! Um deles gritou. E de repente, todos olharam para o canto da praça, onde uma outra van se aproximava, diferente das anteriores. Mas não parou ali. Em um movimento rápido, um dos homens de preto apontou para a mulher ao lado de Lucas, olhos cheios de fúria. Você não deveria estar aqui, Kátia. Você traiu a organização. Um silêncio aterrador caiu sobre todos. Isabela sentiu seu coração disparar. Kátia? Ela era parte da organização? A mulher que parecia tão determinada estava relacionada a tudo isso? Isso explicava a intensidade em seus olhos e o desespero no olhar de Lucas. Kátia, com um gesto rápido, puxou algo da bolsa. Um dispositivo pequeno e brilhante. Eu nunca fui traidora. Estava infiltrada para proteger vocês. E com isso, ativou o dispositivo. Um brilho intenso emanou do objeto. Tomando conta da cena, as luzes ao redor pareceram se apagar e a tensão apunhalou o ar. E em meio à confusão, a verdade começou a se desvelar. As identidades que todos pensavam conhecer já não eram certas. O que Isabela sabia sobre si mesma, sobre seu pai, sobre Lucas e Kátia? Tudo começou a desmoronar. O passado e o presente estavam interligados de maneira que ela jamais poderia imaginar. E o que era uma simples rivalidade se tornou um emaranhado de segredos familiares e traições profundas. Você sabia? Lucas sussurrou com incredulidade. Isabela estava atordoada. O que mais estava escondido? O que sua família realmente fazia? As perguntas formaram um turbilhão em sua mente. Kátia parecia estar no centro de tudo e, ao mesmo tempo, em perigo. E as chamas atrás deles começaram a se elevar ainda mais. Um reflexo do caos emocional que envolvia não só a cena, mas suas vidas. Isabela deu alguns passos para trás, sentindo o frio do medo tomar conta dela. Essa não era apenas uma luta pelo Luxor Bay. Era uma batalha entre os segredos de sua família e os destinos entrelaçados. O que mais estava prestes a ser revelado? A tempestade estava apenas começando e a única certeza era que tudo que ela tinha acreditado estava prestes a desmoronar em uma nova onda de revelações. Isabela estava paralisada, o olhar fixo no pai, cujos olhos a penetravam como uma lanterna na escuridão. O caos ao redor mal existia para ela. O que ele estava fazendo aqui?
A pergunta ecoava em sua mente. Mas as respostas estavam amarradas em um nó de confusão. Pai! A voz dela saiu quase como um sussurro, uma mistura de incredulidade e desgosto. Tudo parecia irreal. Você não deveria estar aqui, ele repetiu. Mas seu olhar estava distante, como se visse algo além daquela cena. As sirenes ainda ecoavam, mas a adrenalina agora corria mais rápido em suas veias. Lucas, ainda em choque, encarou a mulher que intercedeu por ele, como se não pudesse acreditar que a situação apenas piorara. Uma nova onda de pânico tomou conta do ambiente, quando um dos homens de preto fez um movimento brusco. Isabela percebeu que uma tensão nova se formava. O homem estava prestes a fazer algo perigoso. E com um estalo, a mulher ao lado de Lucas se virou. A solução não é ele! A voz dela parecia uma corda esticada, prestes a arrebentar. É isso que eles querem! A multidão hesitava, mas o espaço se tornava pequeno demais. O homem de preto então se aproximou. O que você sabe? Ele exigiu. A mulher não hesitou. Tomou uma postura de defesa. Eu sei mais do que você imagina. Dentro dela, algo começou a fazer sentido. A figura do pai era familiar e, ao mesmo tempo, estranha. As palavras da mulher atingiram o núcleo de sua confusão. Kátia, você tem que me ajudar. Lucas gritou de repente, como se pela primeira vez estivesse realmente vendo aquilo que estava acontecendo. Seu desespero reverberou na multidão. Então, a atmosfera mudou instantaneamente. Um barulho ensurdecedor veio de uma das vans. O desespero tomou conta assim que a porta se abriu, revelando não apenas homens de preto, mas também um grupo de pessoas desconhecidas, com roupas da polícia e distintivos na mão. Desçam, todos vocês! Um deles gritou. A verdade estava prestes a se desenrolar como uma bola de neve descendo uma montanha. Isabela sentiu seu coração disparar quando aqueles novos indivíduos pareciam ter autoridade. Ela não conseguia se mover. As luzes piscantes refletiam em seus rostos que o caos aumentava. Mas então, tudo foi para o inferno. Uma explosão esmagadora ecoou do interior do hotel. Chamas ejetaram para fora. Um calor abrasador alcançando todos eles. Isabela lutou para manter a compostura em meio ao cenário de destruição. Ela olhou para o pai e ficou horrorizada ao ver seu rosto ficar pálido. Ele não estava preparado para o que estava por vir. Essa não era a ideia, Kátia. Lucas berrou, seu olhar fixo na mulher ao seu lado. E naquele momento, algo estalou na mente de Isabela. Ela lembrou de cada olhar, cada gesto de Lucas, cada palavra que fora trocada. Havia algo mais entre eles, algo escondido. Kátia, porém, parecia ter perdido toda a capacidade de defesa. Você não entende, Lucas. Eles vão tentar... E antes que pudesse terminar, outro homem de preto avançou em direção a Kátia. A tensão era palpável, cada segundo arrastando-se como um século. E então, no ápice do pânico, um tiro ecoou. Isabela congelou. Kátia caiu de joelhos. Um grito de dor escapou de seus lábios. Lucas gritou. A multidão estremeceu e o caos virou desespero. Isabela sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. Seu pai ao seu lado, impotente. A imagem de Kátia, agora no chão, encharcada de sangue, estava cravada em sua mente. Não! O grito de Lucas encheu o ar.
Um lamento que cortou o caos. Mas a verdade era muito mais sombria do que eles podiam imaginar. Os homens de preto, em vez de correr para ajudar, começaram a se retirar, como se estivessem cumprindo um plano maior. O que está acontecendo? A voz do pai de Isabela estava carregada de medo. Vocês foram usados. Kátia sussurrou, seu olhar sempre em Lucas. Eu não consegui evitar. A fumaça começou a cobrir o cenário. O ar ficava mais rarificado. Usados? Como assim? Isabela balançou a cabeça, tentando entender. Ela não sabia em quem confiar, não sabia o que todas aquelas revelações significavam. A conexão entre Lucas, Kátia e os homens de preto revelava algo completamente novo, um emaranhado de segredos. Mas Kátia não tinha tempo para explicar. As palavras dela começaram a esmorecer. Agora, um silêncio incômodo pairava sobre eles. A adrenalina pulsava enquanto Isabela encarava seu pai, quem ela tanto queria proteger, agora apenas um espectador naquele pesadelo. E assim, o círculo de traições e alianças se fechava, revelando que estava longe do fim. O que Kátia realmente fazia ali? Quem era o verdadeiro inimigo? A dúvida massacrava Isabela. Sem respostas, a única certeza era que tudo estava prestes a mudar. Isabela estava paralisada, o olhar fixo no pai, cujos olhos a penetravam como uma lanterna na escuridão. O caos ao redor mal existia para ela. O que ele estava fazendo aqui? A pergunta ecoava em sua mente, mas as respostas estavam amarradas em um nó de confusão. Pai? A voz dela saiu quase como um sussurro, uma mistura. Que incredulidade e desgosto! Tudo parecia irreal. Você não deveria estar aqui, ele repetiu, mas seu olhar estava distante, como se visse algo além daquela cena. As sirenes ainda ecoavam, mas a adrenalina agora corria mais rápido em suas veias. Lucas, ainda em choque, encarou a mulher que intercedeu por ele, como se não pudesse acreditar que a situação apenas piorara. Uma nova onda de pânico tomou conta do ambiente quando um dos homens de preto fez um movimento brusco. Isabela percebeu que uma tensão nova se formava. O homem estava prestes a fazer algo perigoso. E com um estalo, a mulher ao lado de Lucas se virou. A solução não é ele. A voz dela parecia uma corda esticada, prestes a arrebentar. É isso que eles querem! A multidão hesitava, mas o espaço se tornava pequeno demais. O homem de preto então se aproximou. O que você sabe? Ele exigiu. A mulher não hesitou, tomou uma postura de defesa. Eu sei mais do que você imagina. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. O pai de Isabela gritou, a voz dele como um trovão. É verdade. Você é parte disso, não é? É o que eles estão buscando. As palavras dele despencaram como uma pedra em água calma, distorcendo tudo ao redor. Isabela sentiu um frio na espinha. O que ele queria dizer com aquilo? Que ligação ele tinha com essa mulher e com os homens de preto? Pai, o que você está dizendo? O tom dela agora era de desespero. Os repórteres estavam encolhidos e as câmeras em foco, esperando pela próxima virada do episódio. Era um standoff tenso e não havia como escapar. A mulher olhou para Isabela. Seus olhos agora eram de pura determinação. Isto não é o que parece. A verdade é mais complexa do que você pode imaginar. Você precisa entender. O clamor dela reverberou pela multidão.
Um chamado à razão em meio ao caos. Mas por quê? O que estava escondido nesse emaranhado de segredos? E então o paradoxo aconteceu. Os homens de preto, que pareciam ser a maior ameaça, mudaram de foco. "Recuem!" um deles gritou. E de repente, todos olharam para o canto da praça, onde uma outra van se aproximava. Diferente das anteriores. Mas não parou ali. Em um movimento rápido, um dos homens de preto apontou para a mulher ao lado de Lucas, olhos cheios de fúria. "Você não deveria estar aqui, Kátia. Você traiu a organização." Um silêncio aterrador caiu sobre todos. Isabela sentiu seu coração disparar. Kátia? Ela era parte da organização? A mulher que parecia tão determinada estava relacionada a tudo isso? Isso explicava a intensidade em seus olhos e o desespero no olhar de Lucas. Kátia, com um gesto rápido, puxou algo da bolsa. Um dispositivo pequeno e brilhante. "Eu nunca fui traidora. Estava infiltrada para proteger vocês." E com isso, ativou o dispositivo. Um brilho intenso emanou do objeto, tomando conta da cena. As luzes ao redor pareceram se apagar e a tensão apunhalou o ar. E em meio à confusão, a verdade começou a se desvelar. As identidades que todos pensavam conhecer já não eram certas. O que Isabela sabia sobre si mesma, sobre seu pai, sobre Lucas e Kátia, tudo começou a desmoronar. O passado e o presente estavam interligados de maneira que ela jamais poderia imaginar. E o que era uma simples rivalidade se tornou um emaranhado de segredos familiares e traições profundas. Você sabia?" Lucas sussurrou com incredulidade. Isabela estava atordoada. O que mais estava escondido? O que sua família realmente fazia? As perguntas formaram um turbilhão em sua mente. Kátia parecia estar no centro de tudo e ao mesmo tempo em perigo. E as chamas atrás deles começaram a se elevar ainda mais. Um reflexo do caos emocional que envolvia não só a cena, mas suas vidas. Tum! Tempo de escolher, Isabela! O pai dela disse, a voz grave tomando conta da situação. "Se você quer descobrir a verdade, você tem que confiar em mim." "A verdade sobre o quê?" Ela gritou de volta, a frustração pulsando em suas veias. Mas antes que ele pudesse responder, um rugido de motor cortou o ar e as vans avançaram, os homens de preto se dispersando. Era como se tudo estivesse se desintegrando. A realidade se tornava um pesadelo. "Vamos, Isabela! É agora! Ou nunca!" Lucas gritou, estendendo a mão para ela. Mas as chamas estavam tão perto! O calor era insuportável. O caos tomava conta. A multidão gritava. Mas Isabela estava paralisada entre seguir seu pai ou ajudar Lucas. Então, uma emoção bengalou e um Camaro preto surgiu da escuridão, parando abruptamente ao lado dela. O motorista gritou, "Isabela, entre!" Era Dmitri, seu antigo amigo, sempre pronto para salvá-la. Sem pensar, Isabela correu para o carro, mas ao olhar para trás, viu seu pai e Lucas ainda presos na confusão. Algo dentro dela se rompeu. "Pai! Lucas!" Dmitri acelerou. E enquanto se afastava, Isabela sentia uma mistura de alívio e dor. O olhar de Lucas perguntou o que ela escolhera, mas a imagem desaparecia na fumaça. O carro balançou nas ruas, e a cidade que um dia foi familiar, agora se tornava um labirinto de incertezas.
Isabela sabia que não havia como voltar atrás. O mundo que ela conhecia estava em ruínas e toda a verdade estava envolta em fumaça e chamas. Enquanto Dmitri queria, suas mãos tremiam ao pensar o que o futuro iria trazer. O que realmente estava escondido atrás dos olhos de seu pai. E mais importante, como ela enfrentaria as consequências de suas escolhas. Agora, a tempestade estava apenas começando. E aí, se você leu até aqui, é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.